volta com mais uma edição do BPN Cast, e esse programa que está chegando na reta final desta temporada, né? Quem vem nos acompanhando desde o primeiro semestre, a gente está intercalando aí pré-candidatos e pré-candidatas a vereador e vereadora, e também a prefeito e prefeita. Inclusive a nossa primeira foi a Michele Santos, do PSOL, e nessa reta final também a gente está trazendo alguém do PSOL para ter essa conversa aqui com a gente. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, se inscreve. É importante, né, curtir, é importante compartilhar. Deixa aí a sua mensagem, o seu comentário, sugestão, né, na próxima temporada, quem a gente poderia entrevistar, talvez até mesmo o tema. Então é sempre importante contar com essa participação de vocês. Esse programa você assiste na íntegra, não só aqui no canal do YouTube, mas também no Spotify e nas redes de podcast da internet, e os cortes no Instagram, no antigo Twitter, né, que é o X, e também no Facebook. E claro, no TikTok, que é onde os nossos vídeos alcançam um público maior e também tem maior visualização. O Anderson, inclusive, está em off aqui já me dando umas dicas da dancinha. Eu me comprometo que eu vou pensar nessa possibilidade, quem sabe até chegar nesse nível também, né? nesse ponto. Mas obrigado mais uma vez, citei o nome dele, né, o Anderson, por esse espaço que é o Lambreta Café e Bistrô, onde são servidos os cafés mais deliciosos, né? Se você não conhece ainda, tem almoço, janta. Eu convido você a vir conhecer, trazer aquela companhia agradável para um bate-papo, a sua família, os seus amigos, tratar de algum assunto e negócio. Vem, que aqui tem diversos ambientes que podem proporcionar isso. E também queremos agradecer, né, a você que esteve conosco durante todo esse período, pela audiência. Nós contabilizamos bons números, né, bons resultados. Creio que a nossa contribuição, né, nesse debate, não só no campo da arte e da cultura, mas também no campo da política, né, trazendo os pré-candidatos e pré-candidata, eu creio que a gente deu uma boa contribuição, e a gente reforça essa ideia, né, de que você que é dono do seu voto, então pense direitinho, analise direitinho, não vá na onda de quem está na frente, né? Não ache que o seu voto é perdido porque vai votar em alguém que aparentemente, né, não vai trazer um determinado volume, né, de voto. Não, ouça as propostas, mesmo aquelas que a princípio você acha que não seria tão interessante ou diferente, porque vale a pena, né, exercitar esse direito não só do outro falar, mas também de você saber ouvir. Então, para o programa de hoje, nós temos um tema bastante interessante, por isso que a gente não vai só abordar a questão política e as ideias no campo político, mas também vai trazer formação, né? Eu espero estar contribuindo, né, com a sua formação nesse sentido. Quem está conosco hoje é a Carla Félix, pelo PSOL, e eu já dou as boas-vindas e dizer a você que é uma honra poder tê-la aqui conosco, né, nessa reta final, mas inclusive a campanha já em andamento, né, porque nós já temos aí basicamente uma semana que a campanha começou. Mas seja muito bem-vinda, e as suas palavras iniciais para quem está nos acompanhando agora em casa. Obrigada, Paulo, obrigada por esse espaço. A Anderson também, que está aqui no off, que se deu esse espaço maravilhoso. Eu já vim aqui, realmente, gente, tem uns café ótimo. Agradecer a você que nos escuta e que nos assiste, é importante, porque além de um debate político, a gente tem uma formação política e estrutural, independente de qual lado você esteja, porque a democracia, ela nos ensina isso, ela nos ensina a escutar os dois lados, e aquele que lhe interessa mais você absorver para você. Muito obrigada pelo espaço. Pois bem, eu já tenho algumas curiosidades. Eu vou pular a primeira pergunta, mas daqui a pouco eu volto. A curiosidade de saber o seguinte: Ouricuri, que é a sua cidade natal. Sim. E aquela pergunta que eu acho que todo mundo tem uma certa curiosidade de fazer: quem nasce em Ouricuri é o quê? Ouricuricano? Ouricuriense.
Ouricuriense. Ouricuriense. E então, a partir daí, enquanto ouricuriense, nos conta um pouquinho de sua história, né? Um pouco de sua infância. Então, como você já falou, eu vim de Ouricuri, nasci em Ouricuri, lá no sertão de Pernambuco, para quem não conhece, tá ali perto de Serra Talhada, Araripina, o Juazeiro de Pernambuco, um pouquinho perto de Petrolina também, e vim para Caruaru. Eu digo que eu sou adotada pela Princesa do Agreste. Fui adotada por essa cidade, na expectativa de um futuro melhor, de ter um futuro mais compromissado com o que eu anseio, sabe? Porque muitas vezes a gente numa cidade pequena não tem tantas oportunidades, que é o que é triste. Você perguntou se minha família tem algum envolvimento político? Não. Mas desde sempre eu via minha mãe, meu pai, minhas bisavós e minhas avós indo votar e eu ia com elas. Mesmo sem ter a noção do que era política, eu achava bonito aquilo. Por quê? Porque eu via naquelas pessoas, por exemplo, em 2002, quando minha bisavó me levou para ir votar no Lula. Pela primeira vez, eu tinha 2 anos de idade, eu lembro, para você ver como marca. Por quê? Porque eu via um olhar de esperança de um futuro melhor. Então, desde sempre eu fui me apegando e vendo a política dessa maneira. Meu pai, hoje em dia, a gente mora aqui em Caruaru. Meu pai é agente de saúde, minha mãe é agente de viagens. E algo que ele sempre... A família toda realmente se mudou para vir morar por parte de mãe, a minha avó já morava aqui, junto com as irmãs da minha mãe, minhas tias. Mas por parte de pai, minha família é toda do sertão, e por parte de mãe também. Tem muita gente lá do sertão. De Ouricuri, do Piauí, e por aí vai. Lá do Piauí. Minha avó é de lá. Tenho minha tia. E aí a família, no caso pai e mãe, junto com vocês? Minha e mãe e meu irmãos? pai, hoje que são separados, a gente mora aqui em Caruaru. Mora aqui em Caruaru junto com meus irmãos. Minha mãe mora no Minas Liberato, meu pai mora no Residencial Pumã. E as suas memórias de infância? Era uma infância do interior, do sertão, mas uma infância, aquela história, embora sofrida, mas era divertida, brincava muito? Eu não digo que eu tive uma infância sofrida, porque eu tive muitos privilégios e a gente tem que reconhecer quando tem privilégio. Meu pai, ele sempre focou na educação da gente, tanto minha quanto dos meus irmãos. Ele sempre disse que o primordial para você se tornar um ser humano coerente é você ter educação. Então, assim, eu não digo que eu tive uma infância sofrida. Eu sei o que meu pai, o que minha mãe, o que minhas avós passaram no futuro. E agradeço a eles pelo trabalho, pela disponibilidade de avançar e não permitir que eu passasse pelos mesmos. Então, assim, eu não tive uma infância sofrida, eu tive uma infância que eu brinquei, que eu soube ter uma infância onde eu podia sair na rua, porque lá no sertão até hoje tem muito disso, das crianças de fato saírem dessa realidade virtual e ir pra rua, brincar de bola, brincar de bicicleta, e assim ia. Vou até contar uma experiência minha. A partir de janeiro, finalzinho do ano passado, janeiro, eu passei a ter uma convivência maior com o Instituto Casa do Pife, que é lá em Taquara de Cima, se eu não me engano, chama Taquara de Cima, depois do Alto Moura, lá para aquelas bandas. Eu fiquei espantado. Eu digo, eu acho que eu estou em outro lugar. Porque realmente a gente tem a visão de que essa geração está muito conectada e que não brinca mais, que não... Mas na realidade eu vi em vários ambientes as crianças brincando de bola de gude, brincando de peão, fazendo aquelas brincadeiras de bola normal, sem deixar de ter o celular. Mas para além do celular, misturar com essas brincadeiras. Eu fiquei... Além de estar encantado com o lugar, né, o ambiente que é muito bonito. Hoje, antes de sair de casa, na realidade, todo dia os meninos estão lá jogando bola, as meninas estão brincando lá também, às vezes jogando bola também. E é isso que eu acho bonito. É até a infância garantida. Porque a gente sabe, a internet ela é importante como meio de comunicação, mas a gente não pode permitir que nossas crianças também fiquem alienadas nesse espaço. A criança tem que correr, tem que brincar, tem que ser criança. Na realidade, eu vejo desse jeito. Por isso que quando eu digo à minha irmã, muitas vezes, mulher, sai um pouco desse TikTok, dessas dancinhas, vai brincar, vai correr, vai se dividir mais esse tempo, vai criar anticorpos, que na minha época a gente brincava no barro, na terra, e tinha anticorpos. Hoje em dia é raro. Hoje em dia a criança adoece tão fácil, que essa geração, a internet, ela acumula, ela já vem com
com essas doenças impregnadas junto. Isso é a psicologia que explica. E daí, talvez, né, não só com a criança, mas também com os adultos, entre outros fatores, mas talvez pese muito essa questão das doenças mentais, né? Tem tanta gente frequentando o psicanálise, o próprio psicólogo para tratar de doenças da alma, decorrente também disso. Depressão, ansiedade. Pelo que eu entendi, o primário foi lá, Sim. mas aí a parte de ginásio e daí em diante já foi por aqui. Foi. Então, onde foi esse desenvolvimento escolar, digamos, daí para frente? Aqui em Caruaru, por exemplo. Aqui em Caruaru, eu estudei no Colégio Luiz Pessoa. E do Luiz Pessoa eu comecei a ver um olhar diferente, porque na minha época eu tive a sorte de pegar o Mais Educação, que para mim é um projeto que eu defendo muito, porque eu vi a juventude de lá da comunidade, principalmente os jovens negros, que não tinha outra saída. Eu vi gente saindo de lá judoca, vi gente saindo de lá músico, vi gente saindo e depois cursando letras porque pegou um apego, vi gente se tornar dançarina, seja de quadrilha, seja de funk, seja da nossa cultura que é ampla. E assim, depois do Luiz Pessoa fui para o Nicanor, onde eu conheci a militância do movimento estudantil. Entrei na UESC, fui diretora da UESC também, entrei no Conselho Municipal de Juventudes de Caruaru, na antiga gestão, e assim fui me formando politicamente, fiz formações políticas em outros partidos também, porque eu sempre vi a forma política de agregar, de a gente pegar o que é coerente de cada espaço. Não, foi outra. Foi a conclusão do ensino médio. Aí, quando eu estava no Nicanor, eu ganhei um curso pela prefeitura, que é o curso de extensão. Sim. Que foi de administração pública na SES. Isso, que foi com a professora Elba Ravena, maravilhosa. Que foi concluído, né? Que foi concluído. Eu tenho certificado. No caso do PSOL, principalmente aqui em relação a Caruaru, daqui a pouco a gente vai dar uma geral também no cenário nacional e estadual, mas no caso de Caruaru, a semana passada a pesquisa deu uma abalada no partido, porque ele melhorou um pouquinho de posição, e com a saída, naquele período ainda, das convenções, da desistência da candidatura de Lessa e de Rafier, e até mesmo em seguida de Toninho, então, de repente, a terceira força começou a entrar em cena ali, com possibilidade real para o pessoal, não é isso? Isso. A gente está vendo um projeto político muito acirrado. O Caruaru está com incerteza política muito grande. A gente não sabe. Uma pesquisa mostra que alguém está em cima, alguém está lá, mas a gente não sabe. A gente passou por um número de indeciso que a pesquisa aponta, né? De gente que está em dúvida ou então. E o que é muito interessante é que na política de Caruaru, pela primeira vez, eu estou vendo as pessoas se politizarem. O que é bonito, porque antigamente eu voto nesse porque eu achei ele mais legal, eu voto nesse. Não, eu vou votar nesse hoje em dia porque eu quero saber qual é o projeto que ele tem para oferecer. A gente viu recentemente o ex-presidente vindo para Pernambuco para fazer motocicletas, para fazer carreata, porque os seus candidatos estão abaixo em pesquisa. Ou seja, a gente está vendo uma certa briga porque está muito acirrado, está muito indeciso. Eu acho que a única cidade que a gente tem certeza hoje aqui em Pernambuco é Recife. Que tem um pouco mais, né? Que tem um pouco que mais, acredita que esse cenário não muda, né? Que está bem grande a porcentagem. Mas a gente está vendo que o pessoal está crescendo muito, principalmente pelas lutas e pelas pautas que ele vem defendendo durante anos. A gente tem um congresso com a equidade muito bonita. A gente tem grandes nomes da esquerda que vem surgindo através do PSOL. Érica Hilton, Guilherme Boulos, Sônia Guajajara, Glauber Braga e tantas outras pessoas. Boulos com chance reais. Boulos com chances reais, que está crescendo bastante também em São Paulo. E o nosso projeto é esse. É um projeto de diálogo, além da população, dialogar com todos os campos. E como eu estava falando, a gente às vezes não pode ser tão radical a ponto de não ter diálogo. Muitas pessoas, pelo incrível que pareça, muitos campos evangélicos bolsonaristas dizem que apoiam o meu projeto.
Porque além de um projeto de esquerda, eu tenho um projeto de participação popular, da necessidade do povo de Caruaru, de escutar o que está acontecendo, por exemplo, nos postos de saúde, que está sem médico, que está sem remédio. Então, assim, essa polarização do que é esquerda e direita, hoje em dia está se tornando um campo tão democrático que a gente consegue dialogar com esses campos de maneira pacífica, quando se é aberta ao diálogo. Hoje a gente, por exemplo, consegue dialogar com um deputado bolsonarista para que algo seja feito para que avance a sociedade. A gente entende que o projeto principal é o projeto do povo, independente se você é A, se você é B. Eu vejo dessa maneira que a gente tem que compreender e colocar a necessidade do povo acima da sua ideologia política. Você citou isso, e eu tenho um convívio lá na Câmara, por exemplo, o Cabo Cardoso é bolsonarista ferrenho. Sim. Né? E ele gosta de dizer, inclusive, que é o único bolsonarista, embora que tem outros lá, mas que se assume, ele coloca pôster. Mas veja, tem um trabalho muito interessante dele lá no Salgado, né, de formação, salvo engano, na escola de preparação para militares. E a convivência dele com o Perpétua Dantas, eles até são vizinhos, né, no corredor, eles sempre falam isso nas reuniões, elas se complementam. São campos antagônicos, né, de pensamento, mas que na hora de legislar ou da convivência, então existe esse clima de tolerância. Eu queria pontuar outro detalhe na sua fala, que é em relação aos evangélicos. Né? Que muita gente ainda não entende que o campo evangélico ele realmente é muito misturado. Então tem sim, né, uma ala da igreja que é chamada, né, de conservadora, ou ortodoxa, ou que é mais ligada ao campo de direita ou extrema direita, tem, e muita gente não consegue entender, né, como evangélicos, pessoas que se dizem, né, nascidas de novo, que se dizem ter o sangue de Cristo correndo nas veias, e se envolve com o campo da esquerda ou com a extrema esquerda, e eles dizem, como é que pode o evangélico? E do mesmo jeito também que a gente questiona, né, como é que tem, porque é um campo mais progressista da igreja evangélica, né, e a gente tem, até mesmo no cenário nacional, esqueci do nome do Pastor Henrique Vieira. O pastor Henrique Vieira, obrigado, que entre outros pastores e líderes evangélicos que apontam para essa linha, né? Então, na realidade, esse pertencimento não é que tem o crente que pertence à esquerda ou o crente que pertence à direita. O crente que pertence a Cristo pode estar na militância em diversas áreas. Se você acha mais coerente esse caminho ou outro, aí é uma questão pessoal que a gente não vai... Eu só acho que... Acho não. Eu digo que eu não gosto de trabalhar com a gente, eu tenho certeza. Independente do campo que você esteja, direita, esquerda ou centro, ter o corpo de Cristo, indo para um lado assim mais religioso, é você compreender que a partir do momento em que você usa Cristo para ferir alguém, para você machucar alguém, você não está indo com o corpo de Cristo. Então eu vejo a necessidade importante da gente ter um debate em que a gente entenda, eu sou de direita e sou cristão, muito massa, eu sou de esquerda e sou cristã. Agora vamos ver aonde essa nossa prática pode se encontrar lá na frente com a pessoa do próprio Cristo, né? Ou até que ponto ela não está se distanciando. Porque a partir do momento em que a democracia, o seu direito machuca o outro, já não é mais direito. Não, já não é mais opinião, é discurso de ódio. A gente vai conversar mais um pouquinho agora sobre o PSOL, conhecendo um pouquinho da história do PSOL no cenário nacional, o que pensa o partido ou não. E o sol nos traz essa lembrança não só da luz, mas também do calor, né? Sim. E se tem um lugar onde você toma café não só com frio, como também com calor, é no Lambreta Bistrô e Café, de tão gostoso que é o café. É verdade. E por isso a gente vai abrir agora a cena do momento para a Vitória. Obrigada, Vitória. E o chazinho que a mulher vai falar. Obrigado, mais E um copinho com uísque, viu, gente? Aqui que é para equilibrar. Não é uísque, é um mel para misturar.
na história do PSOL, o que é que diferencia o PSOL de outros partidos? Você, antes de exercer sua militância no PSOL, por exemplo, tentou ir para o PSTU, para o PCdoB, ou para o PCB mesmo, o antigo PCB, PT, tentou construir ou bateu logo? Não, eu fui a minha militância se iniciou na UJR, que é a Juventude da UP. Depois da UJR, eu fui pro PSOL. Mas manteve essa coerência com o campo da esquerda? Isso, fui pro PSOL, aí do PSOL fiquei no PSOL, aí do PSOL continuei no PSOL, aí teve uma época que me afastei do PSOL, aí não me filiei em nenhum partido, mas apoiei algumas candidaturas do PCdoB e depois retomei a minha casa, que foi o PSOL, e até hoje estou aí, desde os meus 17 anos. E no seu entendimento, o que é que diferencia, o que é que fez com que você tomasse essa decisão de exercer a militância no PSOL? As pautas que o PSOL defende, a questão da militância raiz em si, de também ter esse debate democrático. Porque quando tudo que é radical fere. Então, assim, quando a gente tem um diálogo, tanto com A quanto com B, é importante. E eu vejo hoje em dia é o partido de esquerda que mais vem crescendo no Brasil. Até passou o PL, até passou o PL também. Então, assim, a gente tem muitas pessoas importantes no PSOL que eu vejo como figura política importante, que me dá ânsia de estar no partido, como a Robense Lima, como a Érica Malunguinho, Érica Hilton, Tabata Pimenta, tantas outras pessoas. Aí, hoje em dia, eu estou no PSOL porque acredito nas pautas que o partido vem defendendo, não só a linha nacional, como também a linha estadual e a linha municipal. Você vai ver daqui a pouquinho, quando ela estava naquele contexto do Juntas, também uma participação dela, uma frase da Joelma, um recorte, né, de quando eu pude entrevistá-la, mas agora, por exemplo, você vai ver quando eu estive com Boulos, um pequeno trecho. A democracia, ela não é algo que se conquista de uma vez e acabou. Talvez a gente tenha achado isso no fim da ditadura militar, que era uma conquista para sempre. A democracia precisa ser reconquistada todos os dias. A democracia não se conquista apenas ao eleger o presidente da República. Democracia é respeito às liberdades, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, é respeito à diversidade, aos movimentos sociais, a quem pensa diferente, né? Então, o que a gente mais tem que fazer para derrotar essa onda autoritária no país é justamente exercer a democracia. É não se silenciar quando tentam nos censurar, é não recuar quando tentam calar as lutas, impedir o povo de lutar, é resistir sempre a qualquer avanço da arbitrariedade, a qualquer avanço do autoritarismo. É esse o desafio que nós temos, que a nossa geração tem. O perfil de sua candidatura tem uma identificação muito forte, que possivelmente exista outros ou outras, mas até agora, a não ser que a gente tenha essa informação, você pode até colocar aí nas mensagens, ou entrar em contato comigo, ou com ela, mas até então, na minha lembrança, na minha recordação, historicamente, uma candidatura que se afirme e que se firme como trans é a sua. É a única. Não é isso? É a única. A primeira, né? Possivelmente teve outras, mas não uma que fosse tão pública, tão declarada, tão... Eu sou a candidata trans mais jovem do Nordeste, sou a única do PSOL em todo o estado de Pernambuco e sou a única do Caruaru também. Pronto, então eu acho que era interessante, independente do que a gente já conversou sobre política e vai conversar ainda mais depois, até porque esse também é um tema político, né? E muito mais ainda de política pública, a gente conversar um pouco para compreender esse universo, né? Por exemplo, no campo das ciências sociais, como é que se define esse gênero humano? Essa pergunta é nada. Tô brincando. Eu gosto além da ciência social, é porque a gente tem a performance de gênero. Como você se veste atualmente na sociedade se diz muito do que é gênero. Mas além da ciência social, existe a ciência biológica que comprova que houve um estudo, eu não lembro qual foi o país, que pegaram 80 pessoas, 80 cadáveres e fizeram um estudo. Aí viram que pessoas biologicamente que tinham pênis
tinha um cérebro feminino. Como assim? Porque existe uma massa no cérebro que é a que faz a definição de homem e mulher. E quando abriram e viram que, por exemplo, uma pessoa que tinha vagina tinha essa massa masculina sem uso de hormônios, houve esse questionamento. Aí hoje em dia a ciência comprova que as pessoas transgênero já existem há primórdios de tempo. Ou seja, a biologia e a ciência, porque muitas pessoas fundamentalistas usam a ciência e a biologia para destilar ódio, como aconteceu com a lutadora de boxe, que recentemente nas Olimpíadas, que é uma mulher cisgênero, que nasceu com útero, que nasceu com vagina, e sofreu transfobia, para você ver a ironia, porque ela tem características ditas masculinas. Então, assim, a gente tem que partir de uma lógica e abrir um pouco a mente que existem mulheres típicas e mulheres atípicas. As mulheres trans fazem parte desse grupo de mulheres atípicas, que a biologia explica isso. Existem mulheres que são biologicamente cisgêneras, que são mulheres com útero e vagina, que têm um nível de testosterona maior do que um homem cisgênero. Aí, por exemplo, para a gente pensar, você dizendo, não, lá atrás já faz muito tempo. Você lembra lá atrás, salvo engano, década de 80, não sei se já era 90, ser um homem masculino, não feminino. A gente dizia o quê? Que um homem tinha traços da mulher, de comportamento de mulher, embora que era homem, mas aquele jeito mais suave, aquele jeito mais delicado. Então ele permanecia sendo homem, mas tinha um lado feminino. E a mulher, né, que também teria um lado mais firme, um lado mais de homem. Então pode ser até que nesse campo, né, até se chegar a essa conclusão, que é o que você está colocando. É que hoje existe uma ideia de que o homem cis, o homem biológico, ele tem que ser durão, ele não tem que expressar sentimento, ele não pode chorar, ele não pode sofrer, ele não pode chegar na esposa e dizer, por exemplo, hoje eu não estou bem, tive um dia cansativo, porque parece que virou um papel da mulher, quando na realidade não. Nós somos, além dessas identidades de gêneros, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós sentimos dores, nosso sangue é da mesma cor, e por aí vai. Existe uma frase muito linda do filme Opaí, que Lázaro Ramos diz: negro também não sofre, negro também não chora, quando você não chicotada, a gente não sente. É a mesma coisa com a gente trans. Os mesmos sentidos que as pessoas cisgêneras têm, a gente também tem. Antes de Carla ser trans, Carla é humana. Ponto final, eu vejo desse jeito. Muito bem. Agora nos ajuda a entender um pouquinho mais em relação a essas definições, né? O que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa bi, o que é uma pessoa homo ou cis, né? Uhum. Que inclusive eu me entendo assim, mas como a gente, inclusive as pessoas que estão em casa, podem entender um pouquinho mais essa diversidade, lembrando sempre da ênfase que ela colocou, que é o fator único, que é o fator humano, né? Eu necessariamente eu não preciso estar vendo uma pessoa dentro dessas categorias. Prioritariamente eu tenho que ver ela enquanto um ser humano. Sim. As nomenclaturas. Isso. Hoje em dia é bastante. Mas algumas que a gente for lembrando. Eu vou resumir. Primeiro a gente tem que separar o que é sexualidade e o que é gênero. Gênero é como você se identifica. Por exemplo, você nasceu com um pênis, aí é um menino. Aí você se identifica com aquilo que foi dito. Realmente eu sou um menino. Então você é uma pessoa cisgênero. No meu caso, quando eu nasci, viram meu órgão e disse era um menino. Só que minha mente não trabalhava dessa maneira. Eu sempre me vi e sempre tive assim uma feminilidade muito grande. Aí, logicamente, eu não me enxergava como menino e hoje eu me enxergo como a mulher que sou. Então eu sou uma pessoa transgênero. A diferença
diferença entre cis e trans. Sexualidade é pelo que você sente atração, independente de você ser cis ou de você ser trans. Se você é um homem que gosta de homem, você é gay. Se você é uma mulher que gosta de outra mulher, você é lésbica. E se você é uma pessoa que gosta dos dois e que sente atração sexual e afetiva pelos dois, você é bissexual. Não é tão complicado quando a gente pega as redes sociais, um mecanismo tão simples que é o nosso celular, e dá uma pesquisadinha. É mais simples do que a gente imagina. É que muita gente gosta de complicar, mas é muito tranquilo. Mas você foi muito didática, né? Inclusive até Obrigada. me surpreendeu e realmente trouxe de forma fácil essa compreensão. A não ser que realmente a pessoa queira complicar, né? Mas é uma questão Aí não queiram não, gente. Por falar em complicação, muitas vezes a gente não compreende tanto por que é necessário dar tanta ênfase, né? Enquanto negro, por exemplo, por que o negro tem que ser o vitimismo, né? Isso é vitimismo. Mas também agora tudo é preconceito. Que besteira, por causa de a pessoa fez um gesto de macaco, aí vai ficar chateadinho e com raiva. Embora que existe todo um legado histórico lá atrás, né, de longas décadas, se não séculos, e que só quem sabe o que vem vivendo e sofrendo nesse universo de vocês também. Por mais que venha o esclarecimento, por mais que algumas leis avancem, pelo menos no papel, na vida prática, no cotidiano, ainda existe muita violência, medo, discriminação, inclusive falta de oportunidade em ambientes de trabalho. Eu queria que você trouxesse também para a gente, revelasse um pouquinho de como é o seu sentimento nesse sentido, as dores, né, as dificuldades, para que o público também pudesse compreender melhor. Hoje em dia a gente tem uma frase que eu acho ela tão fútil, que antigamente não se via muito isso, esse negócio de racismo, esse negócio de homofobia. Na realidade, o que se vê eram pessoas com medo, porque não existiam leis e não existiam projetos que garantissem a dignidade dessas pessoas. Eu digo, por exemplo, que eu não sou feminista porque eu quero. Eu sou obrigada a ser feminista. A pessoa negra, ela não luta contra o racismo porque ela quer, ela é obrigada diariamente. A pessoa trans, ela não luta contra a transfobia porque ela quer. Imagina quão desgastante é a gente estar brigando pelo básico. É porque há necessidade. Por exemplo, enquanto pessoas estão brigando por coisas tão simples, a mulher trans, por exemplo, está brigando pelo direito de usar o banheiro. Porque quando eu entro dentro do banheiro, eu vou lá na cabine, faço minha necessidade, se tiver alguém só educada, dou uma boa tarde, passo um retoque no meu batom e vou embora. Mas hoje em dia existe o mimimi, se parte dessas pessoas que acham que nossas pautas é mimimi porque não sentem na pele. A gente tem o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Pelo 14º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo. E não ironicamente é o país que mais consome pornografia de mulheres trans e travestis no mundo. Ou seja, a conta não fecha, a conta não bate. Então, assim, essas pautas ela é importante para que a gente tenha aquilo que eu disse, ser vista como seres humanos, ser vista como gente na realidade, sabe? Porque, por exemplo, se eu vou em uma entrevista de emprego e veem que eu sou trans, ou descobrem que eu sou trans, ou deduzem que eu sou trans, por mais que eu tenha um currículo impecável, Paulo, eles me colocam como última opção ou não chamam. Isso já me aconteceu e acontece com vários aqui em Caruaru. Então, assim, há uma necessidade da gente lutar, que é uma necessidade do básico. A gente está brigando pelo básico ainda. Enquanto as pessoas estão brigando, é o que eu digo, dentro da comunidade LGBT, enquanto os gays brigam para andar de mão dada na rua, a gente está brigando por usar um banheiro, por eu chegar num espaço público, que nem aconteceu comigo na UPA, e me tratarem no feminino, porque muitas vezes não tem uma preparação para tratar as pessoas trans como elas se enxergam e como elas se veem na sociedade. Eu queria só abrir um parêntese, que salvo engano, desde o ano passado, se for há mais tempo e se você se lembrar pode até me corrigir, mas na minha lembrança, há 1 ano ou 2 anos para cá, tem se visto em grandes eventos, como São João de Caruaru, né, essa bateria de banheiros já identificando e dando essas opções
o que facilita, né, e evita. Então, em alguns pontos, Caruaru avançou. Eu queria até que depois, ou agora, ou depois, você até fizesse um comentário também sobre isso. Até que ponto Caruaru, em relação à política pública, tem avançado e o quanto ainda falta, ainda que falta muito, né? Vou ser um pouquinho polêmica agora. Pode, né? Fica à vontade. O que acontece? A gente não pode cair na ideia da maquiação política que vem acontecendo em Caruaru. Não adianta, Paulo, a prefeitura de Caruaru fazer essa separação e colocar o banheiro. É importante, é sim, porque as pessoas saibam que pessoas trans também utilizam banheiro e podem utilizar o banheiro sem ter essas ideias de que vai acontecer uma violência. Mas a prefeitura que coloca esse nome também é a prefeitura que oferece um curso, mas não vai atrás de, por exemplo, das meninas que estão no Rosário. Ou seja, não existem políticas públicas para pessoas trans e travestis. Mais ampliado e aprofundado. Isso, não existem políticas públicas para pessoas trans e travestis e homens trans aqui em Caruaru. Ou seja, não oferecem um curso, mas vamos lá. Um homem trans que tem vagina, ele vai no ginecologista. Majoritariamente, quem vai no ginecologista é o quê? Uma mulher cisgênera. Ou seja, vai chegar um cara lá que toma hormônio, que tem barba e tudo, vai estar no ginecologista com um monte de mulher. E se for uma mulher trans que tem o pênis, vai no urologista com um monte de homem. Entende? Não existe política pública, não existe um ambulatório trans, não existe políticas públicas voltadas para a população trans em Caruaru. Não existe uma saúde básica de qualidade para essas pessoas. Já não existe para a sociedade. Fica aí a dica, não existe até agora. Massa! Mas por que não? A partir de agora, né, haver mudanças, não só essa discussão melhor no legislativo, como também na prática a partir do executivo. Isso. Então, assim, eu acho que essa maquiação que vem acontecendo na cidade de Caruaru, não só com essa pauta trans, mas com tantas outras pautas que oferecem cursos, mas não oferece garantia. Beleza, me deu um curso de um gel e pôs esse curso. O que é que fica? Porque a menina que está na prostituição, que é o que resta para a sociedade, o que é que a sociedade empurra mulheres trans e travestis é para a prostituição. E essas meninas vão fazer o quê pós esse curso? Elas precisam comer, elas precisam pagar aluguel, elas precisam se vestir, elas precisam comprar hormônio, que é caro, porque não tem um ambulatório aqui que não oferece isso. E aí? Entre comer e permanecer e comprar o material para o curso. Porque o projeto da fome é um projeto real. Eles usam a fome para poder se eleger. Isso não só com a pauta trans, mas com todas as outras pautas. A gente vê, me venda seu voto, que eu arrumo uma cesta básica para vocês. Isso é a coisa mais triste que existe. O povo tem que se vender em prol de uma cesta básica, porque tem fome dentro de casa. E a gente vê essa política se repetindo. É vereador que estava aí há anos, se aposentou, mas colocou o filho. Que projeto de política é esse? É um projeto de política que abrange todas as pessoas e as pessoas trans? Não. É um projeto de política para continuar se enriquecendo na base política de Caruaru, no legislativo de Caruaru. E a gente precisa de pessoas que sejam eleitas, porque, por exemplo, eu sou candidata, mas se eu for eleita, independente de quem esteja, eu vou fazer oposição, porque eu quero estar do lado do povo, da necessidade do povo. Você vai no bairro Nina Liberato, não é mais buraco, né? É cratera que tem ali. Você vai nos postos de saúde e não tem o ibuprofeno. O povo de Caruaru está sofrendo uma necessidade que não é só para a população trans, é para todo mundo, que é doloroso. E que usa essa dor para poder comprar voto, para poder fazer a politicagem barata, que é triste, infelizmente. E exatamente para esse público que de alguma forma se sente ofendido e que é trans, né, sente essa ausência, né, de oportunidade, porque tentou e foi olhado, observado. Que palavra você teria para eles? É um esclarecimento? Ou quem eles deveriam procurar? O que é que eles deveriam fazer? O que é que você tem para dizer para esse público que muitas vezes tenta se inserir no mercado de trabalho, né, e passa dificuldades, se sentem discriminados? A quem eles poderiam recorrer e como se comportar? Primeiro que eu digo busquem informações. Primeiramente, não desista da educação básica. Não tenham medo.
A partir do o projeto que as pessoas têm é que que nós pessoas trans tenhamos medos daquilo que a gente almeja. Então, primeiro ponto, bem clichê, não tenha medo do projeto que você acredita, seja ele qual for. Então, assim, busque em primeiro lugar a educação e em segundo lugar seus direitos. Porque quando você tem educação, você conhece seus direitos. Quando você conhece seus direitos, você não deixa e não abaixa a cabeça para aquilo que lhe coloca abaixo do necessário. Porque nós pessoas trans, somos a base da pirâmide social hoje em dia. Então, o mundo ele já diz muito não pra gente. Então, vamos correr atrás do sim, vamos se unir, vamos ter uma qualificação política, buscar entender o que é políticas públicas, o que é saúde digna, o que é projetos sociais voltados. Aqui em Caruaru, a gente criou um coletivo maravilhoso, que é o coletivo de pessoas trans, o coletivo Transsexuais e Travestis de Caruaru, que é um coletivo apartidário, que é um coletivo que não tem ligação com nenhum lado, é um coletivo bem abrangente, justamente por isso, para a gente brigar por essas pautas e por essas necessidades que vêm decorrendo, que vem há anos e há anos chicoteando a gente. Então, assim, busquem a educação, porque a educação, já dizia Paulo Freire, ela transforma, e quando ela transforma, o sistema enlouquece. Nesse campo da amizade e até mesmo dos relacionamentos amorosos, você acha que ainda tem muita segregação e muito preconceito? Sim. Ou isso já está evoluindo e caminhando melhor? Sim, o afeto hoje em dia ele é muito negado. Ele é negado a todas as pessoas, trans e travestis. Porque o primeiro afeto negado é aquele que vem da gente. A gente acha que a gente não é digna de ter um trabalho de qualidade, a gente acha que não é digna de ter um amor. Mas existe um campo em que a gente tem que recorrer, que a gente merece ser amada, a gente merece ser cuidada. Primeiramente, eu sempre digo, façam terapia, se cuidem, porque o mundo ele já nos exclui demais. Então, assim, reveja seus amores. Hoje em dia está muito mais comum a gente ver novelas como aquela Renascer, que teve a Buba, que tinha um relacionamento amoroso. Então, assim, pessoas transexuais e travestis têm o direito de serem amadas e de serem olhadas com um olhar mais humano, um olhar mais digno, um olhar de carinho e de afeto àquele que foi negado. Voltando agora para a sua campanha, voltando para o campo político, como é que está, quais são suas expectativas, né? Já estamos vivendo alguns dias, né, esse procedimento, e como é que está, como você analisa, como você vê o desenvolvimento da sua campanha? Eu venho me surpreendendo, porque é o que eu falo, quando eu chego na rua ainda não me acostumei, as pessoas, meu Deus, é aquela candidata do vídeo da UPA, é aquela candidata do residencial, é aquela menina que é bem brabinha quando está debatendo política, e tipo, olha, eu sou bolsonarista, mas eu voto em você. Olha, eu sou evangélica, acho tão bonito seu jeito de falar. E assim, e algo que muitas pessoas de dentro do meu partido vêm elogiando é o meu jeito de debater e conversar. Eu tenho essa desenvoltura de conversar com todo mundo, e eu garanto que a minha campanha ela já é histórica. Até certo ponto manter a calma. Isso. Né? A minha campanha ela já é histórica em Caruaru, e ela está se tornando mais histórica ainda porque ela tende a crescer. A gente está vindo com um projeto político muito bom, com propostas muito boas. Saiu em um site, no Voto LGBT Nacional, a minha candidatura aqui em Caruaru. E um dos eixos que eu defendo, além dos direitos LGBT, é o direito das mulheres, é o direito da saúde básica, da educação básica e da cultura, e também do combate à fome. Eu debato muito sobre isso. Então, quando eu chego para conversar com as pessoas, Robin Lucen me ensinou, aliás, Robin Lucen Lima, que foi deputado estadual pelas juntas, no PSOL, me ensinou a ouvir mais, a ouvir a necessidade da população, para que eu consiga transformar de maneira ímpar, de maneira parcial, essas pessoas. Muito bem. E com esse acumulado de experiência e de vivência sua, muito forte aqui em Caruaru, inclusive na estadual, você acabou criando vínculos de amizade, né, de conquistando outras lideranças do PSOL.
além da Michele, que também já exerce uma boa relação com o pessoal estadual, você também tem esses... Sim. A gente teve a gente teve na convenção do PSOL em Recife, onde tinha a Jo Cavalcante, a Cátia Cunha, tinha Carol Vergolino, e tinha tantas outras pessoas, como a própria Dani Portela, que está candidata a prefeita em Recife. E a gente tem esse debate, a gente conversa muito, a gente troca essas ideias. A Robinho Celima, por exemplo, veio aqui em Caruaru para ajudar a gente na criação desse coletivo. Eu sou a única candidata em Pernambuco da deputada federal Érica Hilton. Eu tenho esse apoio dela. Que a gente tem um projeto que é de estender aquela briga que a Érica Hilton teve na Câmara de Vereadores de Caruaru. Ou seja, eu me sinto orgulhosa, Paulo, porque eu já estou fazendo história em Caruaru em ser a única candidata trans, a única candidata que, além de trans, defende as pautas, além da pauta LGBT, e ter o apoio de uma deputada federal tão ferrenha como a da Érica Hilton. Pois bem, você que está nos acompanhando, quero agradecer mais uma vez o carinho de sua audiência. Lembrando que esse programa você assiste na íntegra, não só no nosso canal do YouTube, mas também no Spotify e nas demais redes de podcast da internet. Os cortes a gente permanece fazendo circular no Instagram, no Facebook, no Thread, no antigo Twitter, que é o X, e principalmente no TikTok, que é onde os nossos vídeos, inclusive, têm um maior alcance e um desenvolvimento, uma desenvoltura bem melhor. Então, queremos novamente solicitar, que se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, compartilha, com quem você acha que seria interessante, absorver esse conteúdo, e também curte, deixa aí sua mensagem, porque isso também ajuda o canal a se desenvolver melhor. Registrar mais uma vez a gratidão, a alegria de estar mais uma vez aqui no Lambreta Bistrô e Café, esse ambiente super agradável, e essa reta final que a gente está chegando, do BPN Cast, que desde o início do ano, intercalando artistas no campo da cultura, diversos setores já estiveram por aqui, junto com pré-candidatos e pré-candidatas, seja vereador ou a Prefeitura de Caruaru. Todos que estiveram aqui conosco, registrar a nossa gratidão, lembrando que na próxima semana deve ir para o ar o nosso último programa dessa temporada, que é com a candidata Maria Santos, da Unidade Popular pelo Socialismo, UP. E esse nosso penúltimo programa, a não ser que surja mais alguma novidade por aí, mas esse nosso penúltimo programa, também com a mesma alegria, a mesma honra, o mesmo carinho de registrar a gratidão a Carla de ter aceitado esse nosso convite, e parabenizar também por toda essa facilidade que você tem, não só de compreensão de conteúdo, mas também de comunicação dele. E fique agora esse momento para também suas palavras finais, algo que você acha interessante acrescentar. Sinta-se à vontade. Primeiro, eu queria agradecer ao espaço, além do espaço maravilhoso, de um chocolate quente delicioso, um espaço totalmente aconchegante, é muito bom. Agora eu vou dar uma de blogueirinha, super indico que vocês venham aqui e conheçam o Lambreta Café Bistrô, é muito... como é que eu posso dizer, muito familiar. Você quer ter uma reuniãozinha, que quer deixar a reunião mais leve, que quer deixar uma conversa mais suave, é só vir para cá. E agradecer você também ao espaço desse debate que, como eu disse, eu acredito que é democrático e é importante para todas as pessoas. A gente ensinar o básico, fazer uma reeducação estrutural que é importante. E agradecer a você, em nome do partido e em nome de outros candidatos também, pela oportunidade de me colocar como representação política do PSOL como candidata a vereadora. Começamos com a Michele, no primeiro programa, que enquanto candidata a prefeita, quando ainda era pré-candidata, e agora com a Carla. Então, mais uma vez, muito obrigado, e contamos com a sua presença no próximo programa.